Bem, bom dia a todos. Eu quero inicialmente agradecer a nossa anfitriã, a Karen, que nos convida a todos para refletir, para discutir, para aperfeiçoar, para arregaçar as mangas e fazer valer o novo marco, né, do saneamento, numa das suas vertentes mais importantes e pouco conhecidas, que é a questão da destinação adequada do resíduo sólido. Então, os caminhos para o desenvolvimento sustentável da indústria de resíduo sólido no Brasil é um é um título, né, que, na verdade, dá a dimensão e amplitude dessa necessidade, ao mesmo tempo de saúde, de geração de energia, mas de geração de oportunidades, né, econômicas e sociais para todo o Brasil a partir da resolução desse grave problema. Eu quero saudar aqui a Karen, né, que falou há pouco e que é a nossa anfitriã. Quero saudar o nosso almirante Flávio Rocha, que é o secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. O Pedro Maranhão, nosso secretário de Saneamento, aqui presente. Obrigado, Pedro, pelo trabalho. Quero saudar o senhor Alexandre Giordano, senador da República, por São Paulo, sempre interessado nos assuntos importantes para o Brasil. Quero saudar todos os representantes do setor de resíduos sólidos, aqui presentes, as diversas entidades que, inclusive, são patrocinadoras também aqui do evento. Quero saudar prefeitos, técnicos e todos aqueles interessados no assunto que nos acompanham através do canal aí disponibilizado, pelo link disponibilizado aqui pelo evento. Eu, eu tenho assim uma preocupação que, na verdade, foi externada no momento em que estávamos conversando de forma mais despreocupada, antecedendo a nossa chegada a esse local, de que essa é uma tarefa hercúlea, né? Porque no vídeo de apresentação nós verificamos que existem ainda mais de 3.000 lixões espalhados pelo país. Forma inadequada de recepcionar o resíduo que permeia e contamina o nosso lençol freático, né? Que diminui a qualidade de vida das populações que são atingidas, né, que impacta de forma extremamente danosa o nosso meio ambiente, que deprecia, né, as propriedades, né, que estão dentro dos limites dessa forma inadequada de se guardar o resíduo sólido, e ao mesmo tempo nos mostra em vários lugares um espetáculo, eu diria, dantesco, né, de seres humanos vivendo dessa coleta do lixo para se alimentar, para sobreviver. Então, isso não é uma ação que nós gostaríamos de continuar a assistir, mesmo que de maneira cada vez menor, em qualquer lugar do nosso país. Apesar das nossas diferenças, apesar das nossas desigualdades, né, isso é uma situação que deixa o cidadão, o ser humano, numa condição abjeta. E nós, como sociedade, temos que buscar, de uma forma sistêmica, de uma forma organizada, a partir, inclusive, dos instrumentos que nos foram proporcionados pelo novo marco, né, resolver essa equação, nem que seja para resgatar a cidadania e a dignidade de seres humanos que aí estão espalhados pelo nosso país. A partir do marco, no final meados do ano passado para cá, um dado que é importante em termos de contabilidade, eu dizia ontem, na semana legislativa do saneamento básico, né, no estabelecimento da agenda legislativa, de que o Brasil tem a necessidade de investir alguma coisa como 70 bilhões de reais por ano, né, para resolver a questão da universalização do tratamento da água e do esgoto. Isso sem levar em consideração o resíduo sólido. E que os governos estaduais, federais, municipais, com recursos próprios ou fruto, né, de empréstimos e de outros apoios, só consegue viabilizar alguma coisa como 6 a 7 bilhões de reais por ano, 10% dessa necessidade. E a partir do marco, com os trabalhos que foram feitos, né, e amadureceram, nós já temos 69 bilhões de reais
entre investimentos e outorga em apenas 5 leilões que foram realizados no Brasil da metade do ano para cá. Então, só uma demonstração muito clara, né, de que foi restabelecida a confiança do setor privado, né, na previsibilidade e na segurança jurídica que o novo marco propiciou, permitiu. Então, o leilão de Cariacica, de Mato Grosso, do Rio de Janeiro, de Porto Alegre e da região metropolitana de Alagoas, nos propiciaram quase 70 bilhões de reais entre outorgas e investimentos. Um número expressivo, né? E nós temos aí pelo menos mais 5 leilões na tela que vão acontecer até o final desse ano, no Amapá, no Acre, em Petrolina, em Fortaleza e em Porto Alegre. Né? Então, nós temos aí já um cenário bastante promissor a médio prazo. Na questão do primo pobre, que é a questão dos resíduos sólidos nesse processo do saneamento, né, nós teremos agora em setembro já, né, o primeiro leilão de energia em função da geração do lixo, da queima do lixo, do resíduo. Né? E isso é um marco histórico, porque é uma nova fonte que se agrega ao nosso modal energético, né, que já trabalha com eólica, com solar, com nuclear, com hidráulica, com gás, com combustível fóssil, e agora traz, né, nesse processo, eu diria, extremamente benéfico de melhorar as condições de meio ambiente do Brasil, traz a questão do lixo, do resíduo, como fonte de energia. Né? E em setembro nós teremos o primeiro leilão, que é um marco que tem que ser comemorado por todos nós. Estamos aprovando nos próximos dias, a primeira debênture incentivada, né, para resíduos sólidos, que vai ser no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Alguma coisa como 450 milhões de reais. Então, uma fonte de financiamento que não estava à disposição do setor, né, que começa a ser viabilizada justamente pelas mudanças que nos foram propiciadas pelo marco do saneamento, pelo novo marco do saneamento. Eu dei essas notícias aqui rápidas até para resgatar o fio condutor da nossa fala. Ao longo dos últimos 6 anos, houve uma discussão muito intensa no parlamento brasileiro em relação à necessidade de se estabelecer essa previsibilidade, essa segurança jurídica na legislação que permitisse que o setor privado se aliasse ao setor público para vencer esse desafio da universalização que nos interessa a todos. Nós temos hoje uma discussão muito forte no mundo inteiro sobre a questão da preservação do meio ambiente, da sustentabilidade. E a nossa maior tragédia, que infelizmente sempre foi varrida para debaixo do tapete, né, em prol de situações mais vistosas, né, que dão mais notícia, que impactam mais a sociedade, né, sempre foi a falta do esgoto tratado no nosso país e da água tratada na torneira das pessoas. Então, 100 milhões de brasileiros não têm água, não têm esgoto tratado. E quase 40 milhões não têm água tratada. E uma boa parte da população não tem o resíduo acondicionado de forma adequada. Vejam que nós somos, na verdade, produtos de uma sociedade que, ao longo de dezenas de anos, não deu o valor devido aos investimentos em saneamento básico. Os canos são enterrados, o lixo não é vistoso, né? O tratamento do esgoto não rende votos porque não tem visibilidade perante o eleitorado. Então, a própria sociedade se encarregou de pressionar os poderes públicos e permitir que esse amadurecimento dos 6 anos fosse concretizado com um Congresso reformista e com um presidente que acreditou desde o início que havia necessidade de fazer essa aliança com o poder privado, com a iniciativa privada. Então, nós estamos agora no limiar de um processo que é gigantesco, uma ação que vai transformar o nosso país. E ele foi amarrado, ninguém vai segurar. Nos compete dar o rumo adequado, né? Tomar as medidas corretas, fazer com que a estruturação dos projetos ganhe tração. Ontem, inclusive, eu falava
que nós já tivemos o acerto técnico com o Ministério da Economia, né, e já mandamos, inclusive, para a Casa Civil hoje, né, um projeto de lei que cria, através da medida provisória, um novo fundo de estruturação de projetos. Nós temos hoje dois instrumentos. Nós temos o BNDES, que é especializado em grandes projetos estruturantes. Nós temos o FEP, da Caixa Econômica Federal, que é regido pela Caixa Econômica Federal, aí, que trabalha com a nossa carteira de investimentos, e que tem uma média de investimento de 150 milhões de reais por ano na estruturação de projetos. Esse novo fundo já se inicia com 750 milhões de reais, mesmo nesse momento de dificuldades orçamentárias. Nós sabemos que é importante que nós apresentemos à sociedade, à iniciativa privada, um cardápio de opções, de possibilidades, desde pequenos investimentos, pequenas intervenções, até médias e grandes. Até porque o setor ele é diversificado e o nosso país é desigual, né? Nós não temos o mesmo número do sapato para cada região do país. Cada região, cada estado, cada grupo de municípios tem a necessidade de uma postura diferente, de uma forma diferente de se trabalhar. E os municípios, via de regra, têm dificuldades de terem um corpo técnico eficaz, né, para formatarem um projeto do ponto de vista técnico, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista do retorno dos investimentos, né, que permita que haja atração da iniciativa privada. Então, nós estamos estruturando esse novo fundo justamente para auxiliar o poder público na estruturação dos projetos que vão ser oferecidos à sociedade, oferecidos à iniciativa privada, para dar maior tração a essa necessidade que nós temos de transformarmos o nosso potencial em efetividade. O nosso Ministério do Desenvolvimento Regional tem uma carteira hoje de mais de R$ 1 trilhão potencial. São 700 bilhões na área de tratamento de esgoto e de tratamento de água. São mais de 200 bilhões de reais na área de mobilidade urbana. São quase 50 bilhões de reais em iluminação pública. São quase 50 bilhões de reais na área de destinação adequada de resíduos sólidos. São quase 100 bilhões de reais na área de infraestrutura hídrica e emancipação de perímetros irrigados. Então, nós temos aí seguramente uma carteira, eu diria, de peso, apenas no nosso Ministério do Desenvolvimento Regional. Só que essa carteira ela é potencial. Então, para que ela possa ser oferecida e incorporada pela iniciativa privada, ela necessariamente precisa ser estruturada. E essa ação nós estamos trabalhando para auxiliar e reforçar os instrumentos já disponíveis do BNDES e da Caixa Econômica. Eu tenho tido a oportunidade de percorrer esse Brasil e verificar na prática que políticas estruturantes necessárias, né, para emancipar populações que são premidas pelas desigualdades regionais estão saindo do papel. As intenções, que sempre foram as melhores possíveis dos governos, quaisquer que sejam eles, sempre esbarraram, tá, na pulverização dessas ações. Então, eu sempre dou o exemplo, até pelo seu simbolismo, do que aconteceu no Nordeste brasileiro nos últimos 90 anos. Ao longo de 90 anos, o percentual do produto interno bruto do Nordeste em relação ao país variou de 11,5% a 14%, invariavelmente. E nesse período, os governos, quaisquer que sejam eles, criaram instrumentos para a diminuição dessa desigualdade regional. Sudene, Denox, Codevasf, Banco do Nordeste, mas a situação não se alterou. E é uma região que tem 28% da população, hoje 14% do PIB. Não interessa a ninguém essa desigualdade regional. Não interessa a ninguém. O Brasil, ele perde com essa disparidade. E a mesma coisa acontece na região norte do Brasil. 10% da população, quase 6% do PIB. Você só altera isso com programas e projetos estruturantes que emancipem essas populações, que lhes deem as ferramentas e as condições de permitir que as populações possam buscar alternativas de desenvolvimento. E aí vem a questão da saúde atrelada à indústria, à economia, que, aliás, não tem nada mais atual no momento que nós estamos vivendo de pandemia.
Se você destina de forma adequada o resíduo sólido, se você consegue tratá-lo da forma correta, você não apenas melhora, a exemplo das ações com tratamento de esgoto e água, né? A questão da diminuição da mortalidade infantil, a qualidade de vida das pessoas de uma maneira geral. Você diminui a pressão sobre o Sistema Único de Saúde, porque gera menos doenças endêmicas e crônicas, né? Você melhora a produtividade das pessoas, né? Você melhora, inclusive, os índices educacionais, porque você propicia ambientes salubres à população, ambientes em que as pessoas conseguem criar de forma adequada seus filhos e passam a ter uma dignidade e um carinho maior pelo lugar em que eles habitam. Você preserva os aquíferos, porque impede a permeabilização pelo chorume. E você ativa a economia, porque você gera oportunidades, você gera renda, você gera inclusive energia. Eu me lembro que em 1989, olha que reminiscência interessante em função desse momento que nós estamos passando. Eu era então secretário de Planejamento da Prefeitura Municipal de Natal, há 31 anos atrás, já estou bem rodado aqui no trecho. Naquela oportunidade, nós lançamos um programa chamado Linda Natal Limpa. E o que era esse programa? Era um programa de coleta seletiva nos bairros periféricos da cidade do Natal, onde nós incentivávamos a população a fazer a seleção prévia antes da coleta efetiva, e todos os meses nós fazíamos um concurso da rua mais limpa do bairro. Havia uma relação com várias empresas que nos davam premiações para as populações que fizessem a coleta da maneira mais eficaz. 30 anos se passaram. A consciência cidadã, a consciência ambiental da população só ficou mais forte nesse período. Então, o que nós fazíamos de uma forma, eu diria assim, mais experimental, tornou-se uma necessidade. Qualquer país que pretenda concorrer com outros países na comercialização de bens e serviços, necessariamente tem que ter dentro do seu território essa consciência. Se um país é bom para os seus habitantes, é bom para ser visitado, né, por turistas, né? Nós temos um país maravilhoso, lindo, fantástico, e olha o número de visitantes que nós recebemos anualmente. E um dos grandes problemas que nós temos, que afasta os visitantes, é a falta do saneamento básico. Desde a questão do tratamento do esgoto até a questão da destinação adequada do resíduo sólido. Então, esse governo tem se preocupado em propiciar segurança hídrica, ou seja, permitir que populações que secularmente estavam fora desse processo e que viviam dependentes do político de ocasião, nessa indústria da seca que se notabilizou, né? Nós estamos agora assistindo uma verdadeira revolução no semiárido nordestino, com obras estruturantes de adutoras, de canais, em praticamente todos os estados do Nordeste que compõem o semiárido, em todos os estados do Nordeste que compõem o semiárido nordestino, que o Piauí e o Maranhão são estados que têm um bioma um pouco diferenciado em relação aos outros 7 estados do Nordeste do Brasil. Então, tem outro tipo de intervenção por parte do governo federal. Mas isso tem sido para nós extremamente gratificante, porque imaginem uma família que secularmente, dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus ancestrais, sempre viveu na dependência da precipitação pluviométrica, de repente passar a ter na sua casa, na sua torneira, água de qualidade com regularidade. Isso muda a vida das pessoas. E a partir daí, essa consciência de que há necessidade de que o ambiente em que essas pessoas vivem seja o mais salubre possível. Então, tratar de maneira adequada o resíduo sólido, né? Fazer com que as pessoas tenham água adequada, fazer com que o esgoto seja tratado e também reciclado, trabalhar o reuso das águas, porque apesar do Brasil ser um país em que temos 12% da reserva de água doce do mundo, essa distribuição é desigual no nosso território. E a forma como a água é tratada é descuidada ao longo dos anos. Não é à toa que o nosso Ministério lançou, juntamente com o meio ambiente, com a agricultura, com ciência e tecnologia e com a Controladoria Geral da União,
o programa denominado Águas Brasileiras, que trata justamente da revitalização das principais bacias hidrográficas do país. Não apenas na preservação e plantação de matas ciliares, não apenas no desassoreamento dos leitos dos rios que eventualmente estejam assoreados pelo volume da atividade agropecuária no seu entorno, né? Não apenas para se cercar fontes e nascentes, mas também para se destinar de forma adequada o resíduo sólido, o que impediria esse assoreamento, essa retroatividade maligna dentro do processo do nosso bioma. Nós temos milhares de quilômetros de rios poluídos no nosso país. E essa nossa dádiva, essa nossa riqueza, essa nossa abundância, ela começa a sofrer um risco de que nós teremos dificuldade de legar um ambiente saudável para gerações futuras. Então, esse marco, ele me desculpe a expressão redundante, um marco, né? Esse marco é o ponto de inflexão. Esse marco é a nossa virada como sociedade, como país. E essa é uma política de Estado, uma política de país, uma política de sociedade que naturalmente será incorporada pela sociedade brasileira, independente de quem quer que seja o governante, né, que estiver à frente dos destinos do país. Até porque os próprios marcos cronológicos que estão estabelecidos na legislação ultrapassam, mesmo caso haja reeleição, o mandato do presidente Bolsonaro. Então, necessariamente, essa legislação ela precisa ser colocada em prática e incorporada pela sociedade brasileira. Eu não tenho dúvida que todos aqueles que aqui estão não só têm esse interesse, como têm contribuído com insumos, com propostas, né, com ideias, né, para aperfeiçoar essa legislação. Buscar formas de permitir que essa ação de remediação e de melhoria das condições da recepção do nosso resíduo sólido seja um processo crescente no país, a partir, inclusive, da conscientização da população da necessidade de fazer a coleta seletiva, que me parece básico, porque nós estamos desperdiçando recursos na hora em que coletamos o resíduo de uma forma universal, né? Então, o que a gente falava há 31 anos atrás na cidade de Natal, certamente hoje deixou de ser um experimento, deixou de ser uma questão circunstancial e passou a ser uma necessidade dessa geração, dessa sociedade aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais essa consciência está impregnando as pessoas, e que bom que seja assim, né? Porque nós temos a responsabilidade e a possibilidade de fazermos essa mudança para impedir que no futuro nós tenhamos cenas como aquelas que nós assistimos no National Geographic. Você chegar no Oceano Pacífico e encontrar um mar de plástico, né? Como se fosse uma ilha, né? Porque o resíduo sólido, o plástico que não é recepcionado pela natureza, senão em 150 ou 200 anos, fica lá como um monumento ao desperdício e ao pouco caso, né, que alguns têm para com o meio ambiente, né? Nós não podemos mais ter cidades importantes do Brasil, e eu vou dizer o nome aqui, não com desrespeito a quem está governando, mas apenas para colocar aqui, eu diria, essa mancha, essa chaga que tem no território brasileiro. Você chegar na cidade de São Paulo e ver o rio Tietê, que corta a cidade mais importante do país, um rio poluído. Isso não acontece nas grandes capitais europeias. E lá já foi assim também. Então, nós precisamos seguir os bons exemplos, né? Nós precisamos despoluir os nossos rios, nós precisamos tratar de maneira adequada o resíduo sólido, nós precisamos agilizar e fortalecer o tratamento dos esgotos, nós precisamos levar água tratada para as populações que ainda não têm, nós precisamos civilizar essa parte substancial do Brasil que precisa também ser olhada, né, de uma forma diferenciada. Aliás, o nosso ministério, ele é o Ministério das Águas e é o Ministério de Ataque às Desigualdades Regionais, porque a todos nós interessa um país mais igual, né, um país mais solidário, um país que tenha condições, né, de permitir que as populações que vivem em qualquer lugar desse enorme território nacional tenham
e condições similares, parecidas, né, de salubridade, de acesso a serviços essenciais, né, para que nós possamos crescer da maneira que nós imaginamos. Nós temos um país de todos os brasileiros. Então, muito obrigado e parabéns pelo trabalho de todos.